Atos 14. Atos 14 mostra a continuidade da viagem de Paulo e Barnabé. Eles seguiram para pregar em muitas cidades distantes e, conforme nós vimos no capítulo 13, eles haviam decidido pregar também para os gentios. E diz então que nesse caminho eles pregaram para uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. E como sempre, os incrédulos incitavam, irritavam e geravam contendas a fim de impedir, assim, a continuidade da pregação daqueles que só queriam anunciar as verdades de Deus. E é interessante que diz os judeus incrédulos, né? Então, aqueles que tinham esse sentimento de incredulidade dentro de si, quando lhes era anunciado o evangelho da paz, o evangelho de Jesus, o evangelho da glória, né? O evangelho puro, né? Então isso incomodava eles, né? E eles incitavam as pessoas e irritavam e tentavam gerar todo tipo realmente de impedimento para que aquela mensagem não continuasse. Mas Barnabé e Paulo continuaram ousadamente pregando a palavra do Senhor e davam testemunho realmente, e o Senhor confirmava a obra das mãos deles com sinais, com prodígios e com maravilhas. E a multidão se dividiu entre os judeus e outros pelos apóstolos, né? Alguns se dividiam a favor daqueles incrédulos, a favor de tudo aquilo que era resistência ao evangelho, e outros não, né? Apoiavam realmente Paulo e Barnabé. Nesse momento ocorre um motim, olha só que ponto que chega, né? Ocorre um motim tanto de judeus como de gentios, né? E estavam ali dispostos a insultar e apedrejar Paulo e Barnabé. Meu Deus do céu, né? Eles estavam pregando, né? O coração deles queria levar a boa nova de paz, né? O coração deles queria levar a boa nova de salvação, né? E no fim, eles recebiam o quê? Insultos e pedras, né? E isso não é diferente. Hoje, no mundo atual, você vai pregar, o que vai acontecer? O que acontecerá, né? É isso que você recebe. Insultos ou pedradas, né? Que seriam acusações, que seriam realmente estratégias e tentativas de te parar. Quando eles souberam dessa estratégia de apedrejarem eles, eles fugiram, né? E Jesus falou sobre isso, né? Quando te perseguirem, sai, né? E vai para outro lugar, não é para você ficar ali esperando te matarem, ok? E diz que eles seguiram adiante em outras cidades e pregaram o evangelho de Jesus. Quando eles chegam na cidade de Listra, havia um homem coxo desde o ventre, e ele estava ali assentado, né, não podia andar, e diz então a palavra do Senhor que Paulo fixa os olhos nele e encontrou fé no coração daquele homem. Interessante esse detalhe, é a primeira vez que nós vemos esse tipo de abordagem. Diz que Paulo viu que tinha fé nele para ser curado, né? Isso é algo realmente interessante. Você ver fé no coração de uma pessoa, ver na pessoa aquele desejo realmente, aquela esperança de que em Deus haverá cura para si. E Paulo, quando fixou os olhos nesse homem, em Listra, esse coxo, ele viu que havia fé nele. E ele disse em voz alta: levanta-te sobre os teus pés. E disse que aquele homem na hora saltou e andou. Só que ali em Listra, o povo era extremamente religioso e o povo era extremamente místico. Havia muitas religiões já atuantes e havia cultos, né, a Júpiter, a Mercúrio, né,
Perceba, eles tinham visões de divindades envolvendo esses planetas, né? E diz então que naquele momento a multidão, quando viu que Paulo curou aquele homem, eles ficaram, os deuses vieram à terra, os deuses se tornaram semelhantes aos homens e desceram até nós. Só que os deuses, na visão deles, eram quem? Era Júpiter e Mercúrio, Barnabé e Paulo. Então, eles, aquilo que na verdade Deus fez, Deus único, Deus verdadeiro, o único Deus que existe, realmente se tornou homem. E o inimigo agora coloca na mente daquelas pessoas que o Deus deles, que nem existe, né? Os deuses das nações que nada são, né? São criados pela mente humana. O diabo coloca na mente deles que o Deus deles virou homem e que Paulo e Barnabé era Júpiter e Mercúrio. Aí sabe o que acontece? O sacerdote do templo de Júpiter sai com bois, com grinalda e queria sacrificar para Paulo e Barnabé. Olha a que ponto chegou, né? O grau de distorção que o inimigo é capaz de fazer para que a pessoa não compreenda a verdadeira mensagem do Evangelho. A verdadeira mensagem do Evangelho qual é? Deus, o único Deus que existe, se fez carne, não é verdade? E habitou entre nós, cheio de graça e verdade, né? E curou, e andou entre os homens, e libertou, e perdoou, e sarou, né? E ele foi morto, crucificado pela maldade humana. Naquela cruz ele derramou seu sangue, e pelo seu sangue ele salvou a humanidade. Ao terceiro dia Deus ressuscitou a Jesus e ele subiu aos céus e hoje está glorificado à direita do Pai. Só que agora o inimigo distorce a mensagem e diz, porque Paulo ali, pelo nome de Jesus, realiza aquele milagre, eles distorcem para que na verdade eles acreditem que o Deus falso deles, que nem existe, havia se tornado ser humano e querem cultuar Paulo e Barnabé. Quer dizer, se é uma pessoa que tem um problema, né? Eu diria até mental, né? Que quer glória para si, ela vai até ali, já se perde e aceitar aquele culto, né? Diz que Paulo e Barnabé, quando ouviram que queriam cultuá-los, que queriam adorá-los como Deus, eles rasgaram as vestes deles, eles saltaram para o meio da multidão, eles falaram, gente, nós somos ser humano como vocês, nós estamos sujeitos às mesmas paixões, nós viemos aqui anunciar para que vocês se convertam dessas vaidades, desses deuses nulos, ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há. Nós viemos aqui para anunciar o Deus verdadeiro. Aquele Deus que nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. O Deus eterno que permitiu que cada um seguisse seu caminho, seguisse seu coração por muito tempo. E, contudo, ele não deixou de testemunhar a respeito de si mesmo, através da natureza, através do céu, ele beneficiou o ser humano, deu chuva à humanidade, ele deu o tempo frutífero nos campos, ele encheu de mantimento as mesas de toda a humanidade, de alegria no coração de vocês. É esse Deus verdadeiro que, embora tenha dado livre-arbítrio para cada um seguir o seu caminho, não deixou de cuidar dos seus. E esse é o Criador dos céus e da terra, o único Deus. E dizendo isso, com dificuldade, eles conseguiram impedir aqueles religiosos de sacrificarem para Paulo e para Barnabé.
Contudo, vieram alguns judeus da Antioquia, de Icônio, e convenceram a multidão a apedrejarem a Paulo. E arrastaram para fora da cidade Paulo, achando que ele já tinha morrido por causa das pedradas que ele tinha levado. Meu Deus do céu, que coisa, né? Só que Paulo, queridos, você lembra que Jesus disse para ele: eu vou te ensinar, eu vou ensiná-lo, Deus disse para Ananias, né? O que é padecer pelo meu nome. Então Paulo, lembra que ele assistiu à morte de Estevão a pedradas? Então, na verdade, o Senhor Jesus estava ali diante e na vida de Paulo. Só que Paulo, ele passa também nesse momento a viver aquilo que ele mesmo causou em outras pessoas. E muitas vezes esta é a circunstância que Cristo disse a respeito de Paulo: eu vou te ensinar a padecer pelo meu nome. Então aquilo que ele fazia passa a ser feito com ele. Paulo agora é apedrejado e arrastado para fora da cidade. Pensam que Paulo morreu, por isso param de apedrejá-lo. Mesmo assim, diz a palavra do Senhor que os discípulos rodeiam Paulo, levantam ele e entram na cidade de novo. E logo pela manhã ele sai com Barnabé e eles vão para outras cidades. Eles anunciam o evangelho em toda parte, por Listra, Icônio, Antioquia. Eles reanimam os discípulos, eles exortam a permanecer na fé. Olha que interessante, no capítulo 13, aqueles que estavam saindo do judaísmo, né, da condição de seguidores de Moisés, né, Paulo disse para eles e Barnabé disse: permaneçam na graça. Para quê? Para que eles saíssem do legalismo, para que eles saíssem do olho por olho, dente por dente, para que eles saíssem daquele sentimento de vingança, para que eles saíssem daquela condição, né, de radicalismo e letra e simplesmente leis sobre leis, rituais sobre rituais, e viessem para a graça. Permaneçam na graça, que é o favor imerecido, que é o perdão de pecados através do sangue remidor de Jesus, que é a graça perdoadora, que é a graça que torna o coração do ser humano mais sensível, mais quebrantado. Agora, para os discípulos já convertidos, Paulo e Barnabé dizem: permaneçam na fé, porque são muitas as tribulações, mas nos importa entrar no reino de Deus. Então é interessante isso, né? Aos legalistas, ele diz: venha para a fé e venha para a graça e permaneça na graça, né? E agora aos discípulos de Jesus ele fala: permaneça na fé. Paulo tinha acabado de ser apedrejado. Paulo tinha acabado de praticamente morrer. E ele ali ensina: permaneça na fé. Quer dizer, perseguição vocês terão, realmente oposição vocês terão, circunstâncias contrárias ocorrerão, mas permaneçam na fé, porque o que importa é entrar no reino de Deus. Então não era para vacilar na fé por causa das circunstâncias, por causa das oposições. E eles foram então por muitas cidades e pregaram para gentios, e pregaram para judeus, e pregaram em muitos lugares, anunciando o que Deus fizera e a salvação que viria através de Jesus. Então eles voltam para a igreja em Jerusalém e eles contam todas as coisas que Deus fez e como Deus estava salvando os gentios. Então eles ficam ali muitos dias só testemunhando de todo o milagre que eles viram, de tudo que eles passaram, e é isso que eu declaro na sua vida, né? As suas provas, as suas tribulações serão só histórias que você se lembrará
que você rirá, que você agradecerá e você não vai sentir dor nenhuma, porque só ficarão as cicatrizes, mas ficarão tão grandemente as marcas da superação. E ali imagino eles contando, olha, começaram a nos apedrejar aqui, e começaram a criar contenda ali, e começaram a criar divisão acolá, e começaram a gerar isso lá, né? E eles contando, só que não havia dor, não havia mágoa, não havia peso, mas havia testemunho. E é isso que eu declaro na sua vida. As dificuldades que você passar, elas só farão parte da sua história, você só levará cicatrizes, elas não te causarão mais dor, não haverá dor alguma, porque na verdade o Senhor te faz superar todas as dificuldades em glória por Cristo Jesus. Deus abençoe.